Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, tá? Essa daqui é a parte 6 e nós vamos começar o estudo do capítulo 23 adiante, tá bom? Lembrando que na parte anterior a gente finalizamos com a parte de Emily indo lá morar na casa de Sara, e Sara é uma médium vidente, e ela já tem mais conhecimento do espiritismo e começa a explicar mais e começa a ensinar cada vez mais o espiritismo para Emily. E dá no final o livro dos espíritos para Emily estudar. E aí Emily começa a estudar ali, tá? E agora a gente vai no capítulo 23. Antes de iniciar o capítulo, os recadinhos de todo vídeo, né, gente? Se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante o YouTube entender que o canal é relevante, passar para mais pessoas conhecerem o canal e os vídeos, né? Então, por favor, faça isso se você quiser. Se você caiu de paraquedas aqui, existe playlists organizadas no canal, tá? Por autor, então lá tá certinho, ordem cronológica de publicação, todas as obras que eu estou colocando, tem as partes certinho, parte 1, 2, 3, 4, 5, sucessivamente, vários autores, então dá uma pesquisada lá, já tem bastante conteúdo no canal, tá bom, gente? E... ó, capítulo 23, vamos lá. A Emily vai continuar estudando e meditando tudo que ela está aprendendo. Então, aqui na observação vai aparecer rápido, né? Como também no livro, assim, mas ela tá ali estudando aquilo ali, claro, tocando a vida dela, porque ela, né, tava na casa de Sara, não tava turista lá, tava trabalhando, fazendo as coisas que tem que fazer comida, todas as coisas, né? Mas ela vai estudando e vai meditando. Aí eu até marquei isso aqui, porque ela não tava estudando tipo sequencial, assim, lendo como se fosse um romance, por exemplo, que é uma página depois de outra. Não, ela meditava, ela pensava, ela refletia, entende? Então ela estava realmente, verdadeiramente estudando, né? E aí, Emily vai sentir saudades de Lucrécia, né? Ela está na casa de Sara agora, entende? E aí, com toda a ajuda que Lucrécia deu para ela, ela desenvolveu esse grande carinho, grande estima por Lucrécia. Ela começa a sentir saudades de Lucrécia. E aí, ela tem vontade de voltar. Ela fala, não, vou voltar para lá. Aí Sara vai falar, não, mas tu não pode voltar. Porque se você voltar, vai que os policiais chegam lá de novo. Vai que nesse percurso de você sair daqui para lá, alguém te reconhece. Entende? Então não pode. Você tem que seguir adiante. Você tem que continuar com a sua vida. Entende? Quando der, Lucrécia, vem aqui nas sextas-feiras, na nossa reunião aqui no Centro Espírita. Entende? E aí você vê ela uma vez por semana. Mas você não pode se arriscar a retroceder. Entende? Você tem que seguir à frente. Entende? Agora é uma nova realidade, uma nova vida. E avançando. Né? Olha aqui, ó. E aí Sara vai convidar ela a seguir em frente e seguir com a sua missão. Entende? Porque aí Sara vai comentar, né? Pô, se tu voltar lá, tu tá aí agora estudando espiritismo, você tem que ter mediunidade. Então você já está trabalhando aqui no centro espírita trazendo psicografias. Vai saber o quanto mais você vai ser utilizada por Deus. Quanto mais coisas novas, informações novas e ajuda você vai poder trazer. A gente vai ver lá no futuro uma ajuda, nossa, gigantesca que ela vai trazer para toda a Espanha, né? Mas eu vou deixar isso lá para frente. A gente vai ver quão significativo é esse conselho de Sara, por mais que talvez nesse momento ela não soubesse, né? Mas é uma mensagem de Deus para Emily dizer assim, Emily, você vai ajudar muito. Então segue a sua missão. Mas eu não sei qual é a minha missão. Não importa, segue adiante. Né? Até uma reflexão interessante para nós, que às vezes a gente vai ter problemas na nossa vida e próprio nosso ego, o ego não quer dificuldade, né? O ego não quer problema. E aí ele vai naturalmente se ancorar onde ele conhece, que é o passado, né? E aí ele fala assim, mas se a gente voltar lá, porque, pô, lá tinha Lucrécia, lá tava legal, né? Com esse medo de avançar, né? O nosso ego tem esse medo do que ele não conhece, do que ele não controla, né? Então, às vezes, está num emprego muito ruim, mas tu não sai dali porque você tem medo, mas será que o outro vai ser melhor? Será que vai ser pior? Aí você fica ali congelado, né? Ou, às vezes, o pior caso de todos,
que é quando você está extremamente confortável, que aí mesmo que venham as situações novas, você não sai dali porque tá gostoso, né? Esse é o pior caso. Mas vamos aqui, ó. Eu até marquei aqui, abre aspas, pro que Sara falou para ela. Aqui, literalmente, aqui, vamos fazer a leitura com vocês aqui. Olha que mensagem bonita. Procurar a felicidade longe de sua missão é perder a sua vida em busca de ilusão. Fecha aspas. Entende? E aí complementa aqui minha última observação aqui dessa fala, que é não desprezar essa oportunidade de seguir com os trabalhos no centro espírita e na sua evolução. Entende? Então você vê, olha que interessante. Isso faz total sentido. A gente tá dormindo, tá ali, né? A gente não despertou. Aí a gente tá vendo aqui o mundo da Matrix, né? O mundo da Matrix é só coisa da Matrix, é materialismo, é ego, entende? São esses valores aqui. Aí, mas a gente, todos nós temos uma missão aqui de melhorar, nós evoluímos pessoalmente. Mas tem espíritos aqui que vêm com missões adicionais a isso, né? Existem famílias kármicas de espíritos inteiras que vêm com missões específicas, né? E aí, se você começa, conforme você está avançando na tua vida, você começa a descolar daquela tua missão, entende? Você começa a se afastar desse objetivo, o teu espírito vai começar a falar, você vai começar, entende que alguém ele está passando aqui. Ela sabe aquele desconforto, ela pensa, mas eu vou voltar lá, pô, mas é que não é certo eu voltar e tal. Por quê? Porque é o próprio espírito dela falando, Emily, é pra cá. E aí vem a Sara como uma ferramenta de Deus, e vem nos dizer, Sara, fora da tua missão, Sara vai falar pra Emily, né? Emily, fora da tua missão, tu não vai ser feliz. Não tem como ser feliz. E não é porque, assim, uma punição de Deus. Não, não. É porque você veio com um propósito. Você despertou em algum nível para esse propósito. A gente não tem conhecimento completo, mas você despertou em algum nível. Então, você não vai mais conseguir se encaixar e viver aquela vidinha pequenininha de caixinha de dormindo, porque você acordou. E aí quando você acordou, e aí vamos pegar aqui um exemplo muito fácil, a gente tá dormindo, ai que delícia, tá dormindo. Aí sabe quando você dá aquela cortadinha de manhã, aí você dá de folga do teu trabalho, você fala assim, pô, quero ficar mais um pouquinho na cama, e aí você dá mais aquela, que você tá dormindo, mas ao mesmo tempo não tá, você dá aquela última curtidinha na cama, tem? Você tá dormindo, uma delícia. Ele, ai, quero ficar dormidinho ainda, que ai, tá tão gostoso, tal. Só que aí chega um ponto que o corpo fala assim, acabou, acordou, tu despertou, tu não quer mais ficar dormindo. Se tu continuar ali deitado na cama, vai tirar insatisfação, impaciência, tu vai ficar triste, tu vai dizer, não, cara, eu quero levantar, eu quero tomar um café, eu quero fazer as coisas que eu preciso fazer no meu dia, eu quero assistir aquele vídeo na TV, eu quero ler o livro, eu quero jogar um jogo, eu quero visitar um conhecido, eu quero fazer um trabalho aqui que eu tenho que fazer em casa, eu tenho um hobby que eu quero experienciar, eu quero conversar, às vezes com aquele meu familiar, com aquele meu amigo, entende? Então você quer viver, você não quer mais ficar ali dormindo. E é a mesma coisa pro espiritual. A Emily estava vivendo dormindo lá. Ai, nossa, coisas de festas e toda aquela dinâmica daquela vida de rica. Começou de novo a ter aqueles comportamentos que ela não sabia o que era, pô, aí a vida dela virou de pernas pro ar. E aí mas aí o ego tá falando, não, mas vamos voltar pra lá, porque talvez a Lucrécia, se o pessoal te resgatar de novo, vai que você volta pra tua família e volta a ficar lá na mansão, tudo bom, criados e tal. Mas aí ele fala assim, tu não vai, que é o que Sarah vai dizer, tu não vai ficar feliz com isso, porque tu mudou. E a gente vai ver no futuro, no futuro nós vamos ver a prova disso. Não vou dar spoiler para vocês, mas nós vamos ver isso acontecendo, tá? Mas aí trago para nós essa reflexão da importância de a gente estar alinhado com isso. E aí quando a gente vem aqui com uma missão, entende? E lembrando que a missão às vezes pode ser a gente só conseguir evoluir, que é a missão de todos nós aqui, todos nós. Mas a gente tem uma missão de, cara, eu preciso me reajustar com esse meu familiar aqui, que eu tenho um débito kármico que eu nem lembro, que eu tô no esquecimento, ele também, mas eu preciso só me acertar com ele. E aí, se você busca mudar, então, vou viajar, vou ficar em outro lugar que não tem mais contato, às vezes vai ficar triste, porque tu tinha que estar lá para resolver aquela questão com ele, para perdoá-lo, por exemplo, né? Para aprender a amá-lo. E aí, quando você consegue fazer isso, você fica extremamente feliz e fechou. Então, no caso de Emily, a missão dela era com o espiritismo. Por quê? Para que ela quitasse um monte, nós vamos ver no futuro, mas ajudasse a quitar um monte de débitos kármicos que ela tem. Os espíritos vingadores que estão comandando ela a encarnação inteira não é à toa que está lá, né? Mas nós vamos ver isso lá no futuro.
entende? Mas você vê, ela tinha uma missão. E aí, se ela descolasse disso, não ia ser feliz. Ela ficar numa ilusão, mas tu não ia mais ficar feliz, entende? Então é o que Sarah vai falar. E aí, Emily, ainda bem, vai escutar isso. Vai dizer, não, beleza, é isso mesmo, vou continuar com meus estudos, vou continuar trabalhando para melhorar cada vez mais, para entender cada vez mais sobre isso, eu não posso parar. Porque ao longo dessa nossa trajetória, o nosso ego e o mundo à nossa volta vai nos deixando preocupados, né? Vai nos deixando com medo, vai nos deixando com dúvidas, é natural isso. Tem? Mas o importante é a gente não travar nisso. Pô, mas será que é mesmo, cara? Será que não é? Tem? Será que é? Então tem, por exemplo, vou gravar vídeo no YouTube aqui. Talvez não seja o melhor formato. Talvez não seja a melhor forma de fazer. Tem? Mas se eu ficar pensando qual é a melhor forma para o momento que eu vou conseguir ter uma câmera profissional, um microfone profissional, iluminação profissional, ter um computador para conseguir editar o vídeo, ter uma qualidade top, para entregar um negócio que tu olha e realmente fala assim, uau, como se fossem os grandes canais, não, nunca vai sair. Então, às vezes vai ter que ir fazendo. E será que se eu tivesse toda essa estrutura de hardware, eu ia ter o treinamento e a capacidade de já estar conseguindo gravando um vídeo top? Tem? Então, às vezes, a gente tem que começar da onde a gente tem, mais alinhados com a nossa missão, e aqui não estou dizendo que minha missão é gravar vídeo, não interprete errado. Mas estou comentando, dando um exemplo aqui de fazer o vídeo. Então, assim, ó, você vai para frente. Não, vamos fazer. Ah, tá, mas essa qualidade não é melhor? Pô, deixa eu ver. Tinha o vídeo do celular, da microfone do celular. Agora estou com o microfone externo um pouquinho melhor, a qualidade do áudio melhorou. Tem. Aí eu sei que Deus vai abençoar, vamos seguir e melhorando outros aspectos também. Mas, ó, estamos trabalhando. Enquanto isso, vamos treinando, vamos exercitando e vamos estar trabalhando nessa área. E a mesma coisa de Emily. Ah, Emily, claro, naquele momento eu não sabia, né? Mas tu tem uma grande missão, tá? Mas aí será que eu só vou lá no centro espírita fazer uma psicografiaçãozinha? Não, sim, mas por quê? Porque você está aprendendo a se curar. E a Emily pensa, não, beleza, eu vou continuar estudando aqui o espiritismo para que eu entenda o que eu estou passando com essa questão desses espíritos aqui, obsessores, e fechou. Não, ela ia fazer muito mais que isso. Entende? Mas você vê que interessante, só ela já buscar realmente se modificar, show. E lembra que os espíritos ameaçaram lá atrás, né? Conseguiram fazer alguma coisa? Não. Olha a força de Deus aí. Mas vamos seguir adiante no capítulo 23, ó. Lá no centro espírita, Emily fica sabendo que Lucrécia será chamada a depor. Lembra do policial Pimentel? Entende? Que ele tá com sede porque quer pegar o casal dos pescadores, porque ele está sendo obsidiado pelos espíritos, e os espíritos estão falando, eles são culpados, eles estão escondendo, eles sabem onde ela tá e tal. E ainda tem toda aquela questão dele querer atender os interesses da elite, né? Ah, mas se é certo, errado, é justo, não importa, eu quero atender eles para que eu ganhe alguma coisa com isso, né? Então ele vai, tu vê, ele tá continuando com a coisa de chamar para depor Lucrécia, chamar para depor Jairo, para continuar a investigação, para querer botar nas costas dos dois. Olhar à nossa volta, dentro de nós e naqueles que nos circundam. Compreender não só com a mente, mas com o coração, nos ajuda a passar pelos momentos difíceis, né? Então, olha que interessante. Ela vai ficar preocupada no que vai acontecer e tudo. Aí tu vê, vai ter esse ensinamento para nós. Ó. Então, pô, a gente vai olhar à nossa volta também. Olhando dentro de nós, naqueles que nos circundam, compreendendo não só com a mente, mas com o coração nos ajuda a passar por momentos difíceis. Então você vê, pô, mas ela vai, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Ah, não, não. Aí nesse momento, ela já vai ficar, ela fala assim, não, mas eu fico preocupada. Não, na verdade isso aqui não é. É que depois, só dando spoiler, depois o Lucrécia vai ser presa. Aí quando ela vai ser presa, Emily vai querer se entregar para soltar a Lucrécia. Entende? Mas é interessante essa mensagem para nós, né? Porque quando a gente está passando um momento difícil, a gente olhar para dentro de nós e pensar, raciocinar e digerir. E aí tem uma palestra maravilhosa da Michelle, no canal Espiritualidade de Pedro Augusto, que vai, eu não vou lembrar agora o título da palestra, se eu não me engano, é a quinta aula do livro Durante. E aí no meio do estudo ela vai falar muito sobre essa questão de a gente se perguntar para que estamos passando pelas coisas, não por quê. Porque o porquê é só porque eu estou passando por isso. Ah, porque eu tinha um débito com alguém lá na vida passada. Tá, e daí? O que muda isso? Que ação gera isso? Nada. Agora, se a gente perguntar para quê? Ele fala assim, para que Deus está permitindo que eu tenha esses espíritos obsessores aqui me incomodando? Ah, porque
assim eu vou me desenvolver, assim eu vou aprender o espiritismo para quebrar essa ligação aqui que tem. Aí eu vou aprender os valores do Cristo, para aprender a perdoá-los e a amá-los, que aí eu consigo me curar e curar eles por tabela, porque eles vão ver, não, ela tá me amando, mas que eu vou, entende? Aí conseguir ajudar, né? Então interessante isso daqui. Emily vai continuar nos seus estudos, mas ela ainda está com dúvidas de estar sendo enganada pelo diabo. E aqui tem uma observação que eu coloquei aqui, ó. Mesmo sentindo e vendo que o espiritismo é real e trabalha para o bem. Olha como é que o ego é forte. Entende? Lembrando que aqui, hoje em dia, a gente tem um conhecimento muito mais amplo do espiritismo. Ali é bem no iníciozão ainda, né? Então, ela ali foi a vida inteira com aquele conhecimento, mesmo sendo uma progressista, né? Mas mesmo assim, ainda engessada na questão religiosa, com uma Espanha extremamente ortodoxa, ela vivenciando o espiritismo, estudando o livro dos médios, estudando o livro dos espíritos, vendo que tudo for fazer sentido, trabalhando no centro espírita, vendo as mensagens que eram trazidas, sentindo o que ela sentia. Então, quando ela trouxe a mensagem da avó e os espíritos de luz que canalizavam nela agora, ela sentia aquela energia maravilhosa, percebia a mensagem, percebia o conteúdo da mensagem, via, cara, essa mensagem é edificante, essa mensagem é da luz. Mesmo assim, ela fala, mas será que eu não estou sendo enganado? Será que o diabo? Então, olha que interessante ver como o ego, ele às vezes trabalha contra nós, né? E como a importância, por isso que a gente faz esse estudo, da importância do espírito falar acima do material, acima da carne, né? Porque aí a carne vai dizer, não, cara, o status controle, todo mundo aqui é católico, todo mundo acredita que falar que o espírito é do diabo, todo mundo acredita que o padre e o papa é o único caminho que leva a Deus, porque a igreja católica é a única que leva a Deus. Você vai contra isso? Entende aí? Então, e aí eu achei bem inusitado isso no livro, tanto que eu até marquei essa observação aqui para compartilhar com vocês, da gente ver isso daí, ela trabalhando, ela vendo que aquilo era real, entende? E mesmo assim ainda meio com dúvida. Porque aí, quando ela via o espírito em lapsos, né? Ela via que era tudo trevosa, ela falava, meu Deus, mas será que é só isso? Não, mas é que ela não tinha frequência para ver um espírito da luz, e não foi permitido ver um espírito da luz. Então ela estava vendo as companhias, às vezes, tranqueira que tava. Se a gente abrir, se Deus abrisse a visão de todos nós, a mediunidade vidente, vai saber quais companhias estão do teu lado, quais companhias estão aqui do meu lado espiritual. Será que vai ter um espíritozinho lindinho? Mas pode ter uma coisa bem feiosa. Ou pode ter um teu anjo protetor, que é um espírito lindo e bonitinho, trabalhando na luz. Tem? E tranqueira, por quê? Porque o mundo tá cheio de espíritos doentes e bem feiosos na sua forma perispirítica, né? E aí? O que tu vai ver? Então essa é a importância, né? Importância da gente... E é só que, obviamente, a gente não sabe, ela não sabe daquele conhecimento ainda. Então, as pouquíssimas vezes que ela chegou a ver acordada, né? Que em desdobramento ela vai conversar com o Lucrécia lá e tal, a gente já viu isso aqui. Mas acordada, desperta, aí às vezes vê tranqueira, ela fala, meu Deus, ferrou, né? Por mais que esteja todos os conhecimentos do bem ali vindo, né? E aí a Sara a esclarece dizendo que é chegado o momento dos ensinamentos de Jesus voltarem à sua pureza, que ao longo dos séculos ele foi sendo deturpado pelo homem, né? Porque nessa dúvida assim, pô, mas será que isso não é do diabo? Será que não é? O Emílio vai falar com Sara e Sara vai explicar, não, é que é o seguinte, agora com a chegada do Espiritismo, a gente vai voltar ao conhecimento de Jesus limpo ainda, sem toda esses ruídos, essas coisas inventadas, as coisas que foram retiradas por interesses ao longo de séculos de diversos espíritos para modificar, para transformar os ensinamentos de Jesus. Porque como é que em 2026 a gente está tendo uma guerra num país que se diz cristão, como os Estados Unidos, promovendo uma guerra, promovendo, na verdade, mais de uma guerra, né? Você fala assim, mas como? Onde é que está o conhecimento de Jesus aí? E eu estou dando só um exemplo, tem vários. Quantos? Então você fala assim, não, você não está entendendo o que Jesus ensinou. Ou estão te ensinando coisa errada, porque o ensinamento máximo do mestre para nós de amar a todos nós, amar a nós, amarmos a Deus, amarmos a todos,
já falhou já no início aqui, não precisamos nem se aprofundar. Se a gente for continuar se aprofundando nos conhecimentos, a gente vai ver que está reprovando uns 10 temas diferentes, né? Então é isso daí que ela vai falar. Tem? Ela vai dizer, ó, foi deturpado. E agora nós estamos estudando realmente como é. Então você não está vendo que a gente teve aquela mensagem lá sobre bondade? Isso é bondade. Não é essa coisa de bondade é doar dinheiro na igreja. Ah, porque se eu for muito caridoso, ai, nossa, então eu vou doar 10 mil euros para a igreja lá do padre lá. Não, isso não é caridade. Pode ser um ato de caridade se você fizer com amor, com carinho. Mas não é só isso caridade. E você escutar teu irmão que está com dificuldade. E você às vezes ter paciência com teu irmão que está no momento de dificuldade. Em vez de virar um leão para cima dele e respirar, e conversar, e entender, pô, ele tá num dia difícil, então deixa ele um pouquinho inquieto ali. E aí? E a caridade? O que será que é mais importante para Deus? Você buscar trabalhar para ajudar o teu irmão? Ou você dar R$ 1.000 na igreja? O que será que é mais importante? O que será que é mais importante para a tua evolução pessoal? Para você evoluir como espírito, moralmente, espiritualmente? Doar R$ 1.000 na igreja? Ou ter um ato de perdão com o teu irmão? Entende? Então, isso aqui são coisas que a Sara vai comentar com a Emily, né? E aí, numa próxima reunião no Centro Espírita, Jairo comenta com Emily. Não, Jairo vai comentar, né, com outra pessoa, como Emily está mais feliz, disposta, entusiasmada e não teve mais crises com obsessores. Olha que legal. Foram depor, tá tudo certo. Depuseram lá, beleza? Numa outra reunião, Jairo tá conversando, eu não vou lembrar aqui, mas se não me engano, ele tá conversando com o Miguel. Ou ele tá conversando com o próprio Lucrécia na casa dele, não vou lembrar, mas não importa com quem. Né? Mas ele vai falar, pô, você viu como a Emily tá melhor? Como ela tá mais feliz, mais radiante? E faz total sentido, ela tá se limpando, ela tá se curando. Ela não tá mais naquela... Né? Imagina aqueles espíritos obsessores, imagina ter 4 espíritos vingadores na tua cola 24 horas por dia. Pô, aquilo ali tem disso. Lembrando que são esses espíritos vingadores, estão odiando você, eles estão te canibalizando. Estão sendo vampiros energéticos, estão sugando a tua energia. Então você vai se sentir, entende, oprimido, esmagado. Então quando ela está trabalhando aqui, sabe, os espíritos obsessores não vão se aproximar quando ela está fazendo uma leitura do livro dos espíritos. Por quê? Porque eles não querem aquele conhecimento edificante. Entende? Então eles se afastam. Aí ela já começa a respirar mais. A gente sabe, gente, se você está acompanhando comigo o Evangelho no Lar, semana passada a gente finalizou o capítulo 23. Que pode ser os primeiros capítulos, com coincidência. Que é o capítulo das obsessões. E aí? E a gente viu isso. Tá em sintonia com os espíritos trevosos, a luz se afasta, natural. Se aproximou a luz, voltou a trabalhar os valores do espírito para começar a se sintonizar com a luz, vibrar com a luz, as trevas se afastam, é natural, não tem como ter os dois. Não dá para tu ter escuridão e a luz ao mesmo tempo. Ou tá com a luz apagada ou tá com a luz acesa. Então uma excelente ferramenta de desobsessão é o quê? Evolução espiritual. Então é o que a Emily estava fazendo, estava realmente estudando, a gente viu no início do capítulo, ela estava estudando realmente, estava meditando, estava, pô, questão a questão, pensando, pô, faz sentido isso, não faz? Pô, o que eu estudei nessa questão aqui, 150? Pô, tá casando, tá fazendo sentido com o que a gente estudou na questão 12? Pô, faz sentido. Então ela realmente estava estudando, não estava só lendo assim, eu tô lendo aqui. E aí ela estava levando aquilo para o coração e transformando em ações. Por mais que ela tivesse dúvidas, que nós vimos que ela está com dúvida. Ela não está 100% firme ainda, entende? Que é natural, ela está despertando, né? Quanto a forma ela está estudando mais, tudo, ela está despertando cada vez mais. A gente vai ver ao longo do livro esse despertar aumentando muito. Então é natural que, em primeiro momento, ela ainda tem um resquício daquela vida católica, ortodoxa, que foi ensinado que o espiritismo é com o demônio. Entende? E aí ela vai, conforme ela vai melhorando, ela vai ficando mais leve. Por quê? Porque ela está entusiasmada, ela está feliz. Porque, claro, não tem mais aqueles vampiros sugando a energia dela, ela vai se sentindo mais feliz, e ela vai aprendendo aquilo, vai se alimentando de coisas boas, que vai deixando ela ainda mais feliz, e ela vai fazendo uma atitude boa, e vai vivendo feliz, vai fazendo ainda mais feliz. Entende? Então, Jairo e aquilo cresce, vão ficar muito felizes de ver como ela está melhorando, né? Capítulo 24. E por sinal, 24 minutos de vídeo. Filomena e a mãe vão à igreja falar com o bispo. O bispo conta que numa reunião clerical eles chegaram ao bom senso que as pessoas estão aderindo ao espiritismo
porque foram dominadas pelas forças do mal. Por isso, até pessoas inteligentes estão saindo da igreja. Ele pede para Felipe encaminhar, depois da alfândega, os livros vindos da França para a igreja. Assim, não se propaga os ensinamentos. Abre aspas, é uma fala aqui do bispo. As leis modernas e progressistas estão atrapalhando a igreja. Fecha aspas. Então vamos lá, vamos digerir isso daqui. Nesse capítulo, vai Isabel e Filomena, lembra a Dona Isabel, poderosa, né? Vai falar com o bispo. Então você vê, olha a influência que eles têm na igreja, né? E aí eles vão conversar, mas que absurdo que essa coisa do espiritismo está acontecendo, e não sei o quê, tal. E aí o bispo, lembra o mesmo bispo que estudou o espiritismo, que viu, nossa, mas como aquilo tem uma clareza, tem uma lógica espiritual, racional, filosófica, pô, faz total sentido, mas é contra a igreja. O mesmo bispo, ele vai dizer assim, não, isso é coisa do diabo, tudo. Aí não lembro se foi Isabel, Flamengo, alguém falou, tá, mas pode ser do diabo, por que tem tanta gente inteligente começando a concordar com isso? Né? Grandes filósofos, pessoas da sociedade da alta classe, não são esses burros ignorantes do povo, né? Pô, a galera da alta sociedade está concordando com isso, está estudando isso. Aí eu dou risada, porque assim, é ridículo, né? A maneira de se pensar, não, isso é uma trama das trevas, porque estão, como é que é? Vamos ler aqui, ó. Estão dominados pelas forças do mal. É por isso que as pessoas inteligentes estão aceitando o espiritismo. Aí você fala assim, pô, se as pessoas inteligentes estão aceitando o espiritismo, então quem não aceita o espiritismo é os burros, né? E aí os burros estão com a luz. Pô, não faz sentido, porque a gente sabe que a luz é a verdade, é o conhecimento, é a sabedoria, né? E aí, se o próprio bispo já leu os livros, que aqui obviamente ela não vai falar para que ele leu os livros, e ele viu que aquilo faria todo sentido, e aí? E aí por que ele não segue aquilo se ele viu que faz total sentido? Por que ele está seguindo outros valores que ela fala, não, isso aqui é beleza, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, por mais que eu veja que faz total sentido, mas eu vou desprezar porque tem outros interesses que eu vou atender. E aí quem está sendo burro, quem está sendo inteligente? Né? E aí eles têm essa excelente ideia, o bispo vai falar pro Fernando, aqui eu não marquei, mas tem um parente lá, um conhecido deles, um amigo deles lá, que trabalha na alfândega. E aí tem uma lei da França, da Espanha, de que os livros poderiam ser vindo, eles poderiam vir, não poderiam ser barrados, nada, entende? Aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, então você fala lá com o teu amigo lá, não vou lembrar quem é, Fernando, tu fala com ele, porque aí quando os livros passarem pela alfândega, então chegou lá um lote lá de 500 livros, dos livros dos espíritos. Quando chegar na Espanha, pós-alfândega, então eles entraram na Espanha, a gente desvia e vai mandar entregar os livros aqui na igreja. A gente já vai descobrir no futuro o que a igreja vai fazer com esses livros, né? Se vocês conhecem a história do espiritismo, sabem o que vai acontecer. Mas essa é a ideia. Para quê? Para que não tivesse acesso. Aí se as pessoas não têm acesso ao conhecimento, elas não vão aprender, não vão saber. Ou vão ficar dependendo de alguém que tem um livro. Mas se aquele livro se destruir de alguma forma, opa, uma fonte de conhecimento a menos. Então, aqui a gente vamos parar aqui para refletir. E aí, gente, se você está estudando comigo, já estudou, fica aqui o convite, caso você não tenha estudado, a trilogia da Revelação Cósmica de Jean Valjean, vai na playlist do canal, Jean Valjean, Revelação Cósmica, primeiro livro, segundo livro, Caminhos Espirituais, terceiro livro, Karma e Compromisso. O terceiro livro a gente vai ver bastante isso, tá? Você pode até estudar o terceiro livro antes do primeiro. O primeiro vídeo que eu fiz no canal dele, talvez a qualidade não esteja tão boa. O terceiro livro, a qualidade já está um pouco melhor. Tá? Mas você vai ver claramente isso. É uma ferramenta dos trevosos manter a humanidade ignorante. Isso não é coincidência, isso não é à toa, isso é pensado para ser assim. Entende? E a gente vê aqui o mesmo fenômeno, o mesmo método sendo aplicado. Então, assim, a gente tira o conhecimento deles, então o livro não chega. Se o livro não chega, eles ficam ignorantes. Se eles ficam ignorantes, eles vão atender o que a gente tem a falar. E a gente vê isso acontecendo até em 2026. Então, tem um conhecimento verdadeiro. Não, mas a gente vai botar fake news. Porque a fake news vai. Aí o cara não vai mais buscar informação, ele não sabe o que é de verdade e o que não é. Fica na ignorância. Entende? E aí a gente vê alguns casos bizarros, tipo os Amish nos Estados Unidos. Os caras não têm acesso a um rádio, não têm acesso a uma televisão, não têm acesso ao celular, eles vivem completamente isolados.
Para quê? Para justamente ser mais fácil ser manipulado e vivendo daquele jeito. E se fosse para a gente viver completamente na ignorância, Deus não ia ter permitido que o conhecimento chegasse até aqui. A gente ia continuar no nível como a gente foi até milhares de anos atrás. Todo mundo no nível indígena, por exemplo. Mas é isso que Deus quer? Com certeza não. A gente tem que evoluir, a gente tem que ter mais. E mesmo aquela humanidade ultra primitiva tinha contato com os espaciais. Então, ó, você vê, já era um conhecimento chegando até eles, por mais que eles não tivessem compreensão. Entende? Como era. Ai, meu Deus, veio Deus, veio uma. Né? Mas conversa para outro momento. Entende? Mas olha como que as trevas utilizam desse método de deixar ignorante para manipular, para comandar. Né? E fica um ponto de atenção para nós, porque isso é utilizado até hoje, essa metodologia. E essa metodologia dos trevosos não é só utilizada no âmbito espiritual, isso é em todas as áreas, entende? Então é assim, não estuda sério, cola na prova, que para que precisa estudar? Entende? Só pegar o diploma e já era. Aí tu vai virar um profissional medíocre quando você chegar no mercado de trabalho, entende? Então, portanto, a gente sempre tem que estar estudando, né? E aí, lembra-se do terceiro pilar do universalismo crístico, né? Ah, Cris, eu não sei qual é. Roger Bertins Paranhos, Universalismo Crístico. Fica o convite, tá? Estudo inteiro da obra aqui no canal. A gente vai ver os 3 pilares que Jesus pede de nós no universalismo, que é justamente o futuro, né? Terceiro pilar, bem corroborar, completamente contrário a essa postura aqui do bispo, né? E aí, a última observação que eu fiz aqui, que eu até abri aspas, né? Eu falei que aí o bispo ele vai dizer: as leis modernas e progressistas estão atrapalhando a igreja. Então você vê, o Estado como um todo, dentro do seu materialismo, né? Tu vê, ele já estava evoluindo, ele não estava mais naquela coisa da igreja manda e deu, acabou. Ele já estava contemplando mais, porque não é assim, e se a igreja tomar uma decisão errada? Então, pô, a gente tem que se organizar como sociedade de uma maneira melhor. Aí tu vê o bispo falando, não, que absurdo, porque se fosse antigamente a gente já barrava que nem entrava. Entende? Agora, pô, tem que entrar, a gente tem que fazer todo o sacrifício, olha como que está atrapalhando. Atrapalhando o quê? Atrapalhando a igreja, mas atrapalhando a igreja pra quê? A igreja quer destruir os livros pra quê? Para manter as pessoas na ignorância. Tem. Então olha como é que são as coisas, né? E aí a Filomena conversa com ele, né, com o Fernando, para mandar Cíntia a um convento de freiras. Depois ela conta estranho, não entendi esse palavra. Depois ela conta à filha que a menina é parecida com a mãe e afastar ela do pai vai fazer com que ele arrume outra esposa no nível da família e sem trazer vergonhas para eles. Eu acho que aqui essa observação, que pelo que eu me lembro, que tem errado, tá? É por isso que eu até fiz a leitura aqui e deu uma congelada. Na verdade, foi Dona Isabel que teve essa ideia. Ela conversou com a filha, né, com Filomena, e ela vai falar para Filomena dessa ideia que ela teve. Assim, já que ela tá gostando disso daí, vamos mandar ela para um convento? E aí Filomena vai conversar com o Fernando e fala assim, Fernando, o que tu acha de tu falar com o bispo, né, para ir lá em casa e aí a gente vê como é que faz para mandar a Cíntia para o convento? A gente já sabe que o Fernando é completamente contrário a isso. Mas, Dona Isabel, sabendo que existe uma paixão, existe um amor entre Fernando e Filomena, ela fala assim, vou usar ela, porque se eu mandar ela sozinha, ela pode quebrantar Fernando. E aí Fernando vai dizer assim, não. E ele vai dizer assim, não concordo com isso, de jeito nenhum. E aí, porque qual que é a trama das trevas aqui? Qual que é a trama de Dona Isabel que está influenciada pelos trevosos? Mandar Cíntia para um convento porque tira ela da casa, afasta da família, com essa desculpa de que ela é uma criança que está pensando no próximo e tal, então ela já tem vocação para isso, e a gente viu lá atrás, nos capítulos anteriores, que quando a própria Dona Isabel falou com o Fernando ficou extremamente reticente, não concordou com isso, disse assim, mas ela é muito pequena, ela tem que escolher qual é a vida que ela quer ter, né? Se ela vai querer ter uma família, se não vai, se vai querer
ter que trabalhar ou não, ser dona de casa ou não, ela que tem que escolher. E aí, Filomena tenta falar com ele sozinha e não tem êxito, né? E aí o plano, além de tirar a menina da casa, qual que é a outra coisa? Aí, Ricardo vai ficar sozinho. E aí a saudade vai aumentar, tudo que vai acontecer, fica mais fácil manipularem ele para ele se abrir a um novo amor. E aí este novo amor, a mulher que será apresentada a ele, aí vai passar por todo o clero, por todo a análise da Dona Isabel para dizer, não, então tem que ser uma mulher espanhola, da alta sociedade, que seja católica, para ter todos aqueles pré-requisitos que vai ser bom para essa imagem da família. Foda-se se vão estar felizes ou não estão, mas é que tem que agregar poder, agregar fortuna, agregar prestígio à família. Bem, e a preocupação dela com a felicidade de Cíntia? Zero. E a preocupação dela com a felicidade do próprio filho? Zero. E da neta também, né, com a Cíntia? Zero. E a preocupação dela se Fernando vai ficar feliz? Zero. Se Filomena vai ficar feliz? Zero. Zero. Que absurdo, né? E aí a gente finaliza o capítulo 24, tá? Já demos meia hora de vídeo. Então, hoje demos pra gente estudar aqui esses dois capítulos. Na semana que vem a gente começa no capítulo 25, tá bom? É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Ah, lembrei agora. Nos recadinhos, gente. Esqueci um recadinho, lembrei agora. 45 minutos do segundo tempo, mas vamos deixar registrado aqui, é muito importante. Se você está acompanhando o vídeo comigo, muito obrigado por estar estudando a obra comigo, mas estudar o livro, estudar aqui o vídeo comigo, né? Estudar esse livro aqui junto comigo, não invalida de forma alguma a leitura original da obra, tá bom? Então, por favor, se você puder, se você quiser, faça a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouco mais por que eu estou dando esse recado, vai no meu vídeo, no meu canal, qualquer vídeo que tenha lá, parte 1, nome do livro, parte 1. No iniciozinho do livro, de qualquer livro que eu estou estudando, eu explico melhor por que este aviso. Tá bom, gente? E é isso daí. Lembrei a tempo ainda de deixar registrado, é muito importante isso. Okay? Fiquem todos com Deus.